E depois a gente vai falar da repercussão entre os brasileiros que estão aí também representando a Fiergues com as indústrias do Rio Grande do Sul. Mas qual a repercussão na Europa hoje, Giane? Bom dia. Bom dia, Andressa, Chu, bom dia, ouvintes, direto aqui de Hannover, da Feira Industrial de Hannover. Aliás, já fiz a cobertura dessa feira várias vezes, mas nunca num momento tão tenso e com ela tão inserida dentro de um contexto político e econômico mundial quanto neste ano, porque a Europa, a Alemanha em especial, é a que está liderando, né, a oposição a Trump dentro do mundo, tá? Não só aqui na União Europeia. A Alemanha é a que está se posicionando mais fortemente. Desde os discursos de abertura, lá no domingo, da abertura da feira, forte apoio aos países que estão sendo atacados. O Canadá é o país parceiro, aliás, estou aqui pertinho do estande deles, e o Canadá é o país que está sendo bastante atacado por Trump, inclusive Trump se manifestando, querendo anexar o Canadá aos Estados Unidos. Mas esse anúncio de ontem, trazendo aí para a Europa uma taxa de 20%, né, está repercutindo aqui de forma muito forte. Andressa e Chu, olha só, algumas das manchetes dos jornais aqui hoje, tá? Trump declara guerra comercial ao mundo, o fim do livre comércio como o mundo conhecia, o uso da palavra desastre em várias análises e várias opiniões, tá? Nos editoriais dos jornais. E aí já um passo além, que é a provocação para que os outros países se unam, fortalecendo os blocos econômicos que já existem, que destravem novos acordos comerciais, inclusive entre a União Europeia e Mercosul, e o estímulo para que os países se rearranjem, um rearranjo do comércio mundial. A principal manchete do principal jornal daqui é China corteja Japão e Coreia do Sul. É uma forma de se blindar em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão tendo essa postura muito agressiva, mas é preciso ter em mente que eles estão entre os maiores mercados de muitos países. Nós vamos detalhar hoje mais sobre isso, mas para o Rio Grande do Sul vamos lembrar que os Estados Unidos são o segundo principal destino das exportações. Perdem para a China. Porém, China compra muita commodity. Estados Unidos compra produtos industrializados nossos, que nós vamos listar hoje aqui. Será que é automática essa transferência dos Estados Unidos para outros mercados? Ninguém sabe responder isso, mas a gente consegue conjecturar para dar uma orientada aí nos nossos empresários do Rio Grande do Sul. O mundo repercute o tarifaço de Donald Trump e se fala da taxa do Brasil, a menor, 10%, esse anúncio foi feito ontem, não é linear, não é o mesmo para todos os países, Brasil 10%, tem outros bem maiores. E esse tarifaço tem repercussão aqui, a gente quer entender exatamente. E aí eu recorro a ti, Giane Guerra, para explicar de forma bem didática para mim e para os nossos ouvintes o que significa, é menos do que o esperado e me parece não é tão ruim assim, pode até criar oportunidade para produtos e serviços brasileiros, Giane? Bom, a gente tem que entender um pouquinho por que Trump está fazendo isso. Tu até comentou, Andressa, no início do programa, que Trump quer levar as fábricas para os Estados Unidos. É um processo de reindustrialização que ele está implementando nos Estados Unidos. Ele disse ontem, em uma das falas dele, vocês acharam a taxa muito alta? Então venham fabricar aqui, ué. É isso que ele quer fazer, que ele está provocando. Vamos lembrar que há cerca de 15 anos, mais ou menos, eu até na época assisti uma palestra de um cientista político na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Albert Fischler, que ele dizia que a tendência da indústria dos Estados Unidos era ser muito focada em tecnologia, enviar a sua indústria pesada, mais custosa para outros países. Eles fizeram isso. Mandaram, por exemplo, sua indústria metalúrgica para outros locais dos Estados Unidos, mandaram para o Brasil. O Brasil mandou para a Ásia, inflação muito forte. Isso trouxe uma competitividade, uma globalização neste ponto de vista saudável. Por outro lado, provocou uma dependência muito grande que os países têm, por exemplo, de países asiáticos. E na pandemia isso ficou escancarado. Por quê? Porque China e outros países da Ásia foram muito mais restritivos nas suas regras de isolamento. Fábricas pararam. No Brasil nós praticamente não tivemos paradas de fábricas. Lá parou. Os portos foram fechados a qualquer
pouca quantidade de casos de coronavírus. E isso provocou um gargalo de falta de suprimentos. E aí nós não tínhamos vidro, nós não tínhamos muitas vezes metal, que eram usados tanto na indústria de automóveis quanto eram usados na construção civil. Isso provocou uma inflação global, principalmente não tínhamos semicondutores, faltavam aparelhos celulares de marcas famosas que não conseguiam nem oferecer nas suas lojas todos os modelos. E foi isso que provocou essa discussão. Precisamos trazer de volta para os países, inclusive essa discussão aconteceu no Brasil, de volta para os países partes importantes da cadeia econômica de produção, para não ficar tão à mercê de outros locais. Então era um movimento de retroceder um pouco na globalização. Mas agora o que Trump está fazendo vai muito além disso, tá? Ele está fazendo um aumento para praticamente tudo, salvo alguns itens que realmente os Estados Unidos não conseguiriam produzir, como energia, como alguns tipos de madeira, e aí ele não quer taxar porque sabe que vai precisar comprar ainda em grande quantidade, teria um impacto muito grande de inflação, mas de resto está taxando a rodo, né? E essa taxa do Brasil que tu citou, Andressa, 10%, é a taxa básica. Outros países, os Estados Unidos calcularam que tinha que taxar mais, porque esses países taxam as exportações norte-americanas, porque colocam barreiras protecionistas, que nem são tarifárias sempre, e se calculou ainda de uma forma que não consegue se entender muito bem, mas se calculou, por exemplo, essa taxa de 20% para a Europa, uma taxa de 34% para a China e aqui no Brasil 10%. Tem um ponto importante, Andressa, nisso, que é os Estados Unidos ainda exportam mais para o Brasil do que importam, ou seja, a relação comercial é superavitária. Nestes casos, os Estados Unidos não pesaram tanto a mão, eles pesaram mais naqueles países que eles têm uma relação deficitária, ou seja, de onde eles importam mais do que exportam. Então esse é um ponto que dá para identificar dentro daquele monte de número naquela tabela que Trump apresentou ontem no anúncio, né? Então este é o cenário que está posto. Vai ser bom para o Brasil? Ainda não consegue se avaliar no geral. Vai ser bom para alguns setores, porque outros países vão, né, aumentar sua relação comercial com o Brasil? Pode ser que sim, está se apostando nisso. Mas vamos lembrar aquilo que eu reforcei na abertura do programa. Os Estados Unidos são um mercado muito importante, é o segundo principal destino das exportações do Rio Grande do Sul. Em fevereiro foi o principal destino e tem que ter um cuidado na hora de conduzir as negociações, porque não pode se perder esse mercado também assim tão facilmente. E, ao mesmo tempo, observar se as nossas indústrias não vão acabar levando a sua produção para os Estados Unidos, que é o que Trump quer e que nós vimos, inclusive, nos exemplos de empresários que estão aqui na comitiva gaúcha, na Feira de Hannover, e que estão cogitando fazer isso. Talvez alguma parte vá. Como é que isso vai provocar uma reorganização dos negócios? Bom, para tentar responder um pouquinho mais sobre isso, está aqui comigo o gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiergs, do Sistema Fiergs, que é o Luciano D'Andrea. E ele vem e vai a outras feiras, mas vem aqui a Hannover há muitos anos e acompanha essas negociações sempre de perto e essas relações comerciais. Boa tarde aqui, bom dia no Brasil, Luciano. Boa tarde, Jane, bom dia, ouvintes do Rio Grande do Sul, Matheus, Andressa. De fato, né, nós estamos aqui acompanhando, né, atentos essa repercussão gigantesca, né, que foi esse anúncio do Trump, mas não só o anúncio no início da semana aqui da nossa missão, né, já na abertura da feira já houve um frisson, né, houve uma indignação, de certa forma, pelos países europeus e pelo país parceiro, o Canadá, justamente sobre essas imposições anunciadas ou antes pré-anunciadas pelo Donald Trump, né, dentro desta suposta guerra comercial. E D'Andrea, acha que isso pode efetivamente levar à assinatura finalmente do acordo entre União Europeia e Mercosul, que tem já o texto costurado? A Alemanha quer. Ontem o governo francês se manifestou a favor pela primeira vez, porque era muito contrário a esse acordo, pressionado pelos agricultores da
da França, mas acha que agora pode efetivamente destravar isso ou ainda é muito difícil? Não, eventos como esse, né, manifestações assim importantes como essa que os Estados Unidos estão fazendo para o mundo, né, não é exclusivamente ao Brasil, de fato gera um realinhamento geopolítico, né? Isso de fato tem se observado. E um dos de consequências desse realinhamento justamente é a aceleração de determinados acordos com aqueles países mais amigos, né, neste momento. Então, o acordo Mercosul-Europeia, que foi negociado por 25 anos, né, e eu participei das negociações AFIEGS desde o início, agora talvez tenha mais chances de acontecer de fato. Agora ele está na fase de ratificação dos parlamentos do Mercosul e da União Europeia, portanto, ele está na fase mais política, né, de aprovação dele. Então, eu acredito que nesse momento, sim, haja um maior, vamos dizer assim, um maior apelo de parceria entre Mercosul e União Europeia para esse novo alinhamento político ou fortalecimento das relações, principalmente entre a União Europeia e o Mercosul. E para os produtos do Rio Grande do Sul, para os negócios do Rio Grande do Sul, como é que acha que é importante que se posicione? Porque os Estados Unidos são um destino importante, mas ao mesmo tempo a Alemanha pode vir a exigir que o Brasil tenha alguma postura mais agressiva em relação aos Estados Unidos. Tem como ficar amigo de todo mundo e vender para todo mundo? Ou vai ter que se posicionar com mais força? Na verdade, os Estados Unidos é extremamente importante para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e para vários países do mundo. E por isso que todo mundo está atento a essas tarifas, né, e essas imposições. Para o Rio Grande do Sul, o que nós temos que avaliar agora, e portanto a FIEG sempre é cautelosa em avaliar sobre informações concretas, né, porque há muita especulação desde que o Trump assumiu o governo americano, né? Então, agora que nós temos de fato os valores dessas tarifas, não só para o Brasil e para os outros países, nós estamos analisando qual realmente será o impacto. Foi se falado, está se falando na imprensa, né, e também entre das delegações brasileiras, essas oportunidades. Então, o Brasil, de certa forma, foi taxado em menor grau do que a China e a União Europeia, que são concorrentes do Brasil. Então, vai haver, sim, desvios de comércio. Esse é um impacto importante que toda a guerra comercial gera. Assim como a guerra da Rússia e a guerra da Ucrânia também gerou desvios de comércio. Eu lembro na questão de fertilizantes. Outros supridores, outros fornecedores terão que se postular, né? Porque o Rio Grande do Sul comprava muito fertilizante da Rússia, acabou buscando outras origens. Bom, eu já vou passar para ele aqui o fone para vocês fazerem algumas perguntas também, tá, Andrea Seixu? Mas enquanto isso, eu registro aqui quais são os produtos que o Rio Grande do Sul mais exporta para os Estados Unidos, usando os dados de 2024, tá? Fumo e industrializados de fumo, armas e munições, calçados, celulose e papel, automóveis e tratores, máquinas e material elétrico, madeira e carvão vegetal, importante, tem vários produtores de madeira que estão preocupados, mas alguns tipos de madeira ficaram fora da taxação, borracha e alumínio. Vou passar aqui o microfone para o Luciano D'Andrea para vocês fazerem algumas perguntas. Bom dia, Luciano, obrigada por nos explicar de forma bastante didática e clara sobre indústrias e negócios do Rio Grande do Sul. Se há algum temor, alguma especulação disso que o senhor falava, de que empresas saiam daqui, por exemplo, e vão para os Estados Unidos, porque o Trump deixou isso bem claro, né? Ele não teve meias palavras, quando atacou China, quando falou de guerra de Rússia com a Ucrânia. Ele quer que as empresas se mudem para os Estados Unidos. Há alguma chance real de empresas saírem daqui para irem para lá, falando de Rio Grande do Sul? Tem que abrir Ele tá com o microfone tem que abrir o microfone. Como é que a gente vai fazer o sinal para a Giane agora que a Giane ficou sem... Ele já percebeu e está tentando ligar ali o microfone para corrigir. Agora sim. Agora a gente vai lhe ouvir. Ok, eu escutei a pergunta. Com relação à internacionalização no sentido de investimentos, é um ponto um pouco mais complexo, né, para as maiorias das nossas indústrias, né, justamente pela necessidade de ter que se investir, né, não é simplesmente exportar, que é o primeiro passo no processo de internacionalização. Então, a maior preocupação se dá, num primeiro momento, né, no desvio de comércio das nossas exportações, né, pelo encarecimento em 10% das exportações desses setores que a Giane comentou anteriormente para os Estados Unidos. Isso pode haver uma redução na demanda, né, de importações para os nossos produtos. Acho que tivemos uma falha aí mais uma vez. Não sei se foi no microfone ou se é no nosso sinal. Eu vejo que ele segue falando por lá.
mas que... Agora sim. Alô? Agora sim, okay. O senhor pode continuar. Acho que a chave tinha sido mexida ali e aí a gente perdeu o contato com o senhor. Ok. Então eu falava que a principal preocupação das indústrias gaúchas é na parte das exportações. E, por exemplo, o setor da madeira, né, que nós vemos trabalhando, realmente estava esperando estava muito preocupado com uma tarifa que supostamente seria maior. Não quer dizer que ficou feliz, pelo contrário, com 10%. Guerra comercial em primeira mão não é bom para ninguém, não é bom para o mundo e não é bom para o sistema internacional do comércio. Nós já vimos isso na história, né, que o protecionismo só afasta a integração e a globalização necessária para as cadeias globais de valor. Então, no caso, por exemplo, da madeira, há uma preocupação desse encaramento, porque o Brasil, como a gente comentou, é um exportador desse produto para os Estados Unidos. Num segundo momento, as empresas gaúchas que já estão instaladas lá poderão ter um fortalecimento, que é o caso do aço, como a nossa metalúrgica siderúrgica Gerdau, né? A Novos também, que é uma empresa gaúcha que está expondo aqui na Feira de Hannover, também chegou a mencionar a possibilidade de ampliar a sua participação de produção do mercado americano, mudando a sua estratégia. Então, naturalmente, isso pode acontecer, é um movimento, mas como eu falei, é um movimento mais complexo, porque requer expatriação de funcionários, requer outros investimentos em instalações, em infraestrutura, e não simplesmente na importação. E com relação às oportunidades dessa janela, vamos chamar de oportunidade, se é que se pode dizer assim, nós devemos observar os movimentos dos outros países, o que vai refletir também essas tarifas para os nossos países concorrentes naqueles mesmos produtos, né? E, além de um realinhamento geopolítico ou de relações internacionais. Cabe dizer que o Brasil sempre manteve excelentes relações com os Estados Unidos, inclusive o ano passado, se recordarem, o Brasil comemorou, junto com os Estados Unidos, o bicentenário, né, das relações diplomáticas, né, que se iniciou lá em 1824. Então, todos os consulados e embaixadas fizeram, vamos dizer assim, eventos relacionados a esse bicentenário. Então, nós sempre tivemos uma excelente... E os Estados Unidos, talvez com o Brasil, nós temos que ainda antever qual é a estratégia, além da tarifária. Acho que é aí que é o ponto que temos que observar, qual é a estratégia final do governo americano ao estabelecer, vamos dizer assim, esse tarifaço mundial, né? Aonde ele quer chegar nas Américas, porque nas Américas nós somos os dois principais mercados. Nossa balança comercial ela é equilibrada, em torno de 80 bilhões da corrente de comércio. O Brasil é um pouco superavitário, né? Que também nos dá uma situação um pouco mais de conforto nessas, vamos dizer assim, negociações. Talvez eles tenham levado em conta por nos tarifar menos do que países como a China, que foi 34%, e a União Europeia 20%. Então, nós estamos ainda analisando a repercussão disso. Além eu acredito... Perdão, se você tem alguma outra pergunta? Sim, o Chu tem uma pergunta para o senhor também. André, tudo bem? Bom dia. Como representante, conhecedor, né, do empresariado brasileiro, eu queria que você nos explicasse qual seria, nesse momento, a melhor ação do governo brasileiro. Ontem o Congresso aprovou a lei de reciprocidade, dá mais autonomia para o governo brasileiro responder, né, a taxações, digamos, na mesma moeda, mas como o senhor colocava, pode ser o início ainda das conversas. O Brasil não é um dos países mais taxados. Para o empresariado brasileiro, qual seria a melhor postura do governo do Brasil agora? Muito bem. Casualmente, ontem a Fieres lançou uma nota do nosso presidente Cláudio Bier, que liderou a delegação gaúcha aqui na Feira Industrial de Hannover, que está neste momento chegando em Porto Alegre, retornando da viagem por compromissos da federação. E nessa nota ele traz a posição da federação e recomendando cautela, obviamente, né? E esse soft power que o Brasil sempre exerceu de forma exemplar na diplomacia brasileira, né? De manter as relações diplomáticas e comerciais com todos os países e, obviamente, com
dos Estados Unidos, por ser um país importante. Então, eu diria que o aconselhamento é analisar caso a caso, né? O Brasil agora criou um mecanismo ontem, né, formal para eventuais retaliações, o que nós não recomendamos. O presidente da Fiergs, Cláudio Bier, deixou bem claro isso na nota, que nós sempre preferimos e priorizamos o diálogo em primeiro lugar, né? As relações, porque muito pior do que uma tarifa é o acirramento dessas relações, né? Isso e criação de outras barreiras além das tarifárias, né? E eu acho que o Brasil não tem necessidade de entrar nesse embate, né? Embora, obviamente, que setorialmente há outros mecanismos, há outras formas de tratar pontualmente o avanço dessas medidas que o Trump vem trazendo, às vezes de forma, vamos dizer assim, da boca para fora, e agora de forma formal. Então, nós preferimos analisar o que vem de forma formal para poder atuar pontualmente, caso a caso. Nós lhe agradecemos, Luciano D'Andrea, gerente de Relações Internacionais, Comércio Exterior da Fiergs, nos explicando um pouquinho e já trazendo essa repercussão. Ele está passando o fone para Giane, que está na Feira de Hannover, acompanhando a convite da Fiergs nessa semana, a feira já tradicional lá na Alemanha, e, por sorte, a Giane já trazendo também essa repercussão de como a União Europeia recebeu o tarifaço de Donald Trump. Tem ouvintes perguntando como ficou o Canadá, como ficou o México. A gente vai explicar ao longo da programação e nos próximos dias, mas rapidamente para a gente fechar por aí, Canadá e México, os mais próximos, as fronteiras dos Estados Unidos, Giane. Canadá e México já estavam no alvo de Donald Trump antes. Ele já tinha anunciado várias tarifas desde que assumiu no início de janeiro, e Canadá já tinha sofrido essas tarifas, México também. Já tinha anunciado para automóveis. Então, dentro da explicação no comunicado da Casa Branca, falam que essas tarifas que já tinham sido anunciadas, elas continuam, elas têm prioridade em relação a essas que foram anunciadas ontem. Mas lembrando, né, Andressa, que o Canadá tem um ponto que além das tarifas de agora, das taxas, tem a manifestação de Trump de querer botar o Canadá dentro do território dos Estados Unidos. E isso aqui gera manifestações do tipo, quem vai decidir o futuro do Canadá é o povo do Canadá. E o chanceler alemão, Olaf Scholz, e outros políticos aqui que têm se manifestado na Feira Industrial de Hannover, têm dito que apoiam, que a Alemanha apoia, que a Europa apoia o Canadá contra essa anexação também, né? Então, além das tarifas, tem essa outra postura ainda mais agressiva de Trump em relação ao Canadá. E o Canadá, a aproximação da Europa com o Canadá também tem um fundo econômico, que é o Canadá ser fonte de matéria-prima que a Rússia vende para a Europa. Então, também é uma forma de substituir as compras que a Europa faz da Rússia. E nesse mesmo comunicado da Casa Branca, para encerrar, André Sechou, eu fui olhar exatamente em que pontos o Brasil é citado, e ele é citado 3 vezes no comunicado do oficial da Casa Branca sobre o tarifaço, tá? Em uma delas, a Casa Branca diz que tem disparidades tarifárias injustas e barreiras impostas que não são necessariamente com taxas de importação. E aí cita o etanol do Brasil como um grande exemplo disso, tá? Dizendo que por gerações o Brasil tira vantagem dos Estados Unidos com exportação de etanol. Outro ponto é o mecanismo de nação mais favorecida. Esse é um mecanismo econômico, e o Brasil é posto no texto como uma das maiores taxas deste mecanismo, bem maior do que a taxa cobrada dos Estados Unidos, segundo o governo Donald Trump. E por fim, o Brasil aparece ao lado de Argentina, Equador e Vietnã como países listados por restringirem ou proibirem a informação de produtos remanufaturados. Isso diminui o acesso ao mercado desses países para exportadores dos Estados Unidos. Então, é desta forma que o Brasil está posto neste comunicado oficial da Casa Branca sobre a nova política comercial de Trump.